Tomar aqui. Então, bom, mais uma vez, boa noite. Muito bem-vindos. Eu tenho o prazer hoje de receber a Alessandra Trigo. A Alessandra eu conheci nas minhas andanças pelo LinkedIn e deparei com o perfil dela e quando eu vi, não é, a mentoria sendo aliada, né, a uma coisa tão nobre, tão necessária, que é, né, esse olhar diferenciado sobre as pessoas com deficiência, diferenciado em relação ao que atualmente se faz, né? Então, eu fiz tudo para conversar com ela, né? Então, nós batemos um papo muito bom e surgiu a ideia de trazermos isto aqui para o nosso evento, que é o Roda de Mentoring, que acontece nos meses pares até outubro, né? E nós temos esse formato de entrevista, trazer alguém para falar de algum tema relacionado com mentoring. O esquema aqui do nosso encontro, ele não tem esquema. Na verdade, né, eu começo fazendo algumas perguntas para o convidado, a convidada, tá? E todo mundo aqui pode participar. Eu só peço que, numa intervenção, na participação, levante a mãozinha usando o recurso aqui do Zoom, né? Para quem ainda não é acostumado com o Zoom, né, clicar no ícone reações ou reactions, tá? E tem o raise hand, ou levantar a mão, aí aparece a mãozinha aqui, a gente vai dando a vez a cada um que quer participar, ok? Bom, então eu começo fazendo uma pergunta ou duas e a partir daí todo mundo pode intervir, pode perguntar, pode compartilhar alguma coisa que tiver, né, experienciado ao longo da vida dentro desse tema, ok? Então, muito bem, vamos em frente. Alessandra, então, nossas boas-vindas a você. Muito obrigado pelo seu tempo, estar aqui conosco agora à noite. A minha primeira pergunta para você é o seguinte: como é que começou sua trajetória nessa junção, nessa combinação da mentoria com essa visão sobre as pessoas com deficiência, a diversidade e inclusão de pessoas com deficiência nas organizações, né? A gente sabe que isso é uma coisa árdua, complicadíssima, né? É um tema que é bem mais recente, né? E muita gente sabe que várias empresas colocam isso na fachada para parecer que fazem, na verdade não fazem, né? Então, como é que é esse desafio de você juntar a mentoria com esse processo de diversidade e inclusão de pessoas com deficiência? Bem-vinda. Tem que ligar o som. Está sem som, Alessandra. Agora. Vamos começar de novo. Boa noite. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Teu nome, Paulo, uma pessoa incrível que eu conheci. E como eu defendo muito a acessibilidade, a gente não sabe quem futuramente vai nos ouvir ou nos assistir. Eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, olhos e cabelos castanhos escuros, uso um óculos de armação grande, clara, batom vermelho, estou vestindo uma blusa preta e atrás de mim tem uma parede de fundo branco. E, e como começou? Eu atuo há 15 anos com diversidade e inclusão. E processo de mentoria, na verdade, ele a gente faz
ao longo da caminhada, mas sem nenhuma técnica, de poder abordar alguém, nós estamos contribuindo com a sua jornada. Não podemos chamar de mentoria, mas de alguma forma é um processo de auxiliar o outro. Eu comecei auxiliando, na verdade, 12 anos da minha trajetória eu fiz voluntariado com entidades dos diferentes segmentos, pessoas com deficiência intelectual, a paz, deficiências auditivas, pessoas com baixa visão, pessoas cegas. E durante todo esse processo, eu pude enxergar o quanto é complexo nós, seres humanos. Então, não adianta eu querer individualizar e falar: olha, tal empresa eu vou adotar tal posicionamento. A partir disso, no período de pandemia, eu resolvi abraçar novas técnicas e fui para o processo de mentoria, aprender o que era exatamente o processo de mentoria e me apaixonei por ele e vi que eu não tinha técnica lá atrás. Embora eu fosse uma pessoa que tivesse a vivência, a experiência, me faltava técnica. E eu juntei a minha vivência, a minha experiência com a técnica adquirida e falei, por que não? Normalmente, quando se fala em mentoria, se pensa no individual. Eu vou mentorar uma pessoa para alavancar a carreira, ou eu vou mentorar um grupo de líderes para que eles sejam melhores. Mas eu quis fazer algo um tanto diferente ao que eu venho fazendo, o que eu vou construir dentro da organização para que a empresa seja inclusiva. A partir disso, eu trago um recorte, eu faço o diagnóstico da empresa com as pessoas que vão participar do processo, cerca de 10 pessoas. Esse diagnóstico eu trago desde o início, quantas pessoas tem, como é a cultura da empresa, aonde nós estamos, quais as questões de acessibilidade, o mínimo necessário que passo a passo a gente traz por métricas e dentro dessas métricas eu elaboro um plano de ação. Então, para que a empresa se torne uma empresa inclusiva, quais as maiores dores que ela vivencia naquele momento? Em cima disso, nós capacitamos quem está ali para desenvolver todo o processo dentro da empresa, por etapas, não tem como ser diferente. Nós colocamos os OKRs principais e como vamos atingir os OKRs ao longo de um período para que a inclusão, olhando do retrovisor, se consiga perceber os avanços. Não tem um modelo desenhado, não existe uma regra pronta, porque cada empresa tem uma cultura diferente, um processo diferente, está no estágio diferente e tem vontade diferente. Porque, como você iniciou, a realidade que a gente vive são empresas que, por marketing ou por obrigação, querem demonstrar aquilo que elas não são. E, nesse caso, o processo de mentoria ele se torna muito mais moroso, porque você tem que partir de uma cultura praticamente zero, capacitar os colaboradores, fazê-los enxergar o quanto na diversidade todos ganham, envolvendo, e que eles envolvam os times. Porque a mentoria não é para só o RH, para só a liderança, para só as pessoas com deficiência. Eu tenho que trabalhar o todo. Porque não adianta um RH que saiba contratar se eu tenho um líder que não sabe acolher. Ou quem está lá no chão de fábrica, que está ao lado trabalhando, não tem um perfil
para poder conduzir uma pessoa que acabou de chegar ou que está estagnada ali há anos. Eu busco, dentro do processo, entender a empresa, entender a sua verdade para a partir daí traçar os pontos principais. Por exemplo, um ponto, acessibilidade. Aí você ouve muito da empresa: "Ah, eu não vou contratar porque eu não sou acessível". Falo: "Não, isso não é problema. Nós vamos construir uma acessibilidade, mas dentro das modalidades de pessoas com deficiência, nem todas dependem de acessibilidade. Quais são as vagas que nós vamos poder encaixar hoje? É a pessoa autista, é a pessoa surda, eu estou dizendo em termos de acessibilidade ao meio físico. Então não nos dá o direito de não começarmos. É construir ao longo da jornada o que fazer. Uma empresa mais que tenha vaga na base, por exemplo, você pode criar programas para capacitar as pessoas com deficiência, auxiliar nesse processo. Uma empresa que não tenha vaga na base é totalmente diferente. Eu tenho que buscar no mercado pessoas já qualificadas. Aí a verdade que a empresa esteja vivenciando. Marcelo quer fazer uma pergunta? Então, Paulo, queria. Alessandro, eu já tive a oportunidade de trabalhar em grandes corporações e eu vi uma diferença muito grande entre o funcionário próprio, que muitas vezes é minoria, e o terceirizado, né? Aquele da empreiteira, o cara da mão de obra mais braçal, do trabalho menos qualificado. Você tem enxergado e encontrado isso também, aonde você faz acessibilidade e precisa tratar de forma diferente, ou as empresas têm tratado tudo num conjunto só para que evolua a cultura corporativa de uma forma? Travou para mim. Não, nós estamos ouvindo você e vendo bem. Pode falar. Tá. Respondendo a sua pergunta, depende. Tem empresas que são acolhedoras e respeitam muito o trabalho terceirizado e buscam enquadrar e acolher essas pessoas. Tem empresas que acabam deixando de lado e não oferece porque enxerga que essa é uma responsabilidade do contratante e não dela. Eu busco envolver a todos. Eu tenho que ter o respeito em todos os locais, independentemente do setor que a pessoa esteja trabalhando, quer seja pertencente ao quadro, quer seja terceirizado, porque o exemplo ele tem que expandir. Eu não posso desrespeitar um terceirizado, eu não posso acolher um terceirizado. É preciso envolver a todos com toda certeza, e a empresa precisa ter essa visão que eu acredito que a empresa que é inclusiva, pelo que eu observo no meu dia a dia, ela não faz a diferenciação no respeito ao outro. Quem traz essa questão da diferenciação é a empresa que já tem uma cultura mais equivocada. É o que eu observo. Se você respeita o próximo, independente de quem seja o teu próximo, você vai respeitar. Se você tem uma educação não capaz de enxergar, você vai desrespeitar tanto o teu vizinho como o estranho, da mesma forma. É questão cultural, mas eu tenho que envolver a todos, não faz sentido um terceirizado com uma dificuldade não ser acolhido pelo time. É uma coisa que seria incongruente com aquilo que a gente luta, né, que é a igualdade de oportunidades e o respeito às diferenças. Isso aí. Sandra, quem são efetivamente as pessoas que você chama de mentorados dentro da empresa? Quem é que você mentora diretamente?
É quem ocupa o quê? A função, ou quem é o quê? Bom, depende. Um dos programas que eu trago é equipe mista, desde o diretor, desde o RH. Eu gosto do time complexo, porque aí cada um externa o seu ponto de vista, eu consigo medir a cultura. A visão do diretor é diferente daquele que é o líder. Com isso, eu ganho um raio-x melhor da empresa e consigo traçar os OKRs e as métricas de uma forma mais ampla. Eu faço uma reunião de alinhamento para poder opinar quem serão os escolhidos para participarem do programa, 10 pessoas no caso, de setores diferentes da empresa, mas que tenham o desejo de mudar paradigmas dentro da empresa. E aí, juntos, a gente traz primeiro o diagnóstico, depois, a partir do diagnóstico, quais as melhores soluções. Eu não imponho nada, mentoria é uma decisão que tem que ter o pertencimento, a pessoa tem que concordar com aquilo, e num consenso nós traçamos os próximos passos dentro da mentoria. Então, por exemplo, é tornar a empresa acessível. O que eu preciso? Eu preciso que seja contratado um engenheiro, primeiro ponto. Segundo ponto, eu preciso de orçamentos para a obra. Terceiro ponto, eu preciso da comunicacional. O que falta? Quais os softwares? Eu tenho programa de intérprete de Libras? Eu vou evoluindo de acordo com as métricas que eu vou criando. Um é acessibilidade. Dois, a empresa não preenche cota. É uma das maiores dores. Mas ela não preenche cota por quê? Ela não tem programa interno, de cargos e salários, ela não tem um comitê participativo, as pessoas com deficiência não são ouvidas, não são felizes, o que leva a essa empresa a não ter um preenchimento de cota, não simplesmente ter por ter, mas uma satisfação dentro do quadro. A maioria não tem o preenchimento, tá? Eu estou dizendo isso porque a gente lida com essa dificuldade que ela foca na cota, mas muitas vezes ela esquece de focar no ser humano. E eu não tenho que focar na cota, eu tenho que focar no ser humano. A partir do momento que eu focar no ser humano, eu preencho a cota. E o que acontece é o inverso. Eu penso cota, 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 mas eu não penso qual o ser humano vai ficar bom naquele lugar. E é isso que a gente busca, como fazer com que o ser humano traga o outro ser humano. Porque uma pessoa com deficiência feliz, ela vai trazer outras pessoas, ela vai impactar não só dentro da empresa, mas vai reverberar para fora. E é esse o maior e o melhor caminho. No fundo, você está falando de uma coisa básica, e você já citou a palavra várias vezes, que é a cultura, né? A Sim, cultura da organização. Se eu me reportar na minha vida profissional há, digamos, quase 25 anos atrás, eu não trabalhava com mentoring, né? Mentoring foi a grande descoberta da minha vida. Mas naquela época, eu era consultor em gestão da qualidade de vida no trabalho. Imagina a realidade. Hoje é dura. Imagina 25 anos atrás, aí você chegar para um gestor na empresa e dizer a ele que era preciso elevar o nível de qualidade de vida dos trabalhadores, porque assim ele teria mais resultado. Eles não conectavam isso, de jeito nenhum, por mais que eu explicasse. Eu digo, a saúde do seu trabalhador, e é uma saúde multidimensional, não é só questão física, né, e mental, tem várias outras dimensões, né? Ela está ligada à sua linha final de balanço, meu amigo, ao seu resultado. Mas as pessoas não entendiam, né? Não havia cultura para isso, e ainda hoje, né, acho que foi preciso a pandemia para haver uma preocupação inicial com a saúde mental,
né? A pandemia levantou isso atualmente nas organizações. Mas só a saúde mental também não adianta, né? Tem que olhar a saúde de uma forma multidimensional. Então, assim, eu entendo a dificuldade de a gente trabalhar para derrubar uma questão cultural, não é? Como é que é isso? Como é que é esse desafio? E aí eu queria entender qual é a sua percepção. Você percebe que hoje a aceitação autêntica do trabalho em relação à diversidade e inclusão, ela existe de uma forma, estou falando autêntica, não é por obrigação, não, tá? Aceitação natural, autêntica, espontânea. Ela é crescente, está estagnada? Como é que você enxerga isso? Ô, Já que você está Alessandra, comentando nas empresas. Alessandra, eu vou pegar carona na pergunta de Paulo. Aqui é a Sueli falando. E aí, como eu trabalhei com gerenciamento do estresse muito tempo, aí eu queria que você incluísse na resposta a questão dos estressores sobre isso, tá? Não sei se qual o maior estresse dentro de uma organização para lidar com essas questões, viu? Sim. Bom, primeiramente, eu tenho certeza que, embora a passos lentos, muito longe do que eu gostaria, nós estamos avançando. Do que era para o que hoje vivenciamos, é nítido isso. E eu resumo numa situação, as pessoas me perguntam, Alessandra, você é a favor das cotas? Eu sempre respondo, ela é um mal necessário para que as pessoas tenham oportunidades de ter o seu local de fala e demonstrarem as suas potencialidades. Você começa a quebrar os seus vieses a partir do momento que você convive. E o novo assusta demais, em qualquer espaço que a gente esteja. E dentro da organização, isso é gigante. Quando você vai contratar, vamos parar para pensar e nos colocar no lugar de quem contrata. É mais fácil ele contratar uma pessoa que vai ter ideias próximas a ele, que nunca vai debater, que nunca vai conflitar, ou alguém que sempre, ou de vez em quando, ele vai ter que argumentar, que discutir, que balizar para tomar uma determinada decisão. Então, isso é inerente ao ser humano. E esse processo de contratação da pessoa com deficiência, ela rompe a partir das cotas, porque ela obriga você a se humanizar de alguma forma e se colocar no lugar do outro. Não é porque você não contrata no primeiro momento, talvez, porque você queira, mas a tua empatia e a tua vontade de fazer a diferença vem com o convívio, vem com as relações. Então, eu considero essencial as cotas, mas com cuidado, você tem que contratar a pessoa certa e ter o mínimo para que possa acolhê-la. O nosso processo vem evoluindo porque as pessoas com deficiência, quando têm a verdadeira oportunidade, claro que nem todas, tá? Aqui eu vou fazer um recorte, mas muitas vêm demonstrando o quanto elas são capazes e quebrando aquilo que muitos tinham como não possível. Quem nunca conviveu com uma pessoa, por exemplo, cega, não consegue imaginar como que ela vai atuar com um computador, com um processo todo. Quem nunca conviveu com uma pessoa surda acredita que as suas limitações são gigantes, mas não foca em tudo que ela tem. E essa beleza você só consegue adquirir com o convívio. Por mais que eu chegue e fale, olha, o diverso, ele traz pluralidade, o diverso traz humanização, eu estou teorizando. Você vai sentir isso com o convívio. E o convívio
é onde eu levo que as cotas são um mal necessário, porque ela te obriga a mudar e a refletir sobre como o outro é importante no processo. E claro, você trouxe, Paulo, a questão da saúde mental, né, na pandemia. A saúde mental da pessoa com deficiência, quando ela não é incluída, é muito afetada. Ela não consegue produzir. E quando eu falo incluir, não é contratar, é o todo. Se tem um restaurante, ela tem que pertencer. Se tem uma reunião, ela tem que pertencer. Uma pessoa surda, por exemplo, oralizada, é, é, é inadmissível que as pessoas não abrem, possam falar, ela podendo ver. E é comum. Esses tempos eu fiz uma reunião e tinha uma pessoa surda na sala. Eu vou dizer uma coisa que eu vivi. Tem 10 dias. E eu sinalizei, eu falei, olha, você poderia abrir a câmera para que a pessoa possa compreender, porque ela faz leitura labial. A pessoa respondeu para mim que ela não poderia abrir porque ela não tinha se organizado para a reunião. Então, talvez essa falta de convívio não reporte a ela o quanto a pessoa surda ficou deslocada. Quando ela vai conhecer isso? Quando ela conviver com uma pessoa surda, quando ela chegar e perceber que no palco eu tô com uma pessoa surda, eu não posso ficar me movendo. Eu tenho que falar de frente, a não ser que tenha uma filmagem muito boa. São verdades e são situações que você precisa ter a convivência. E é isso que eu tento fazer com que as pessoas no processo de mentoria se envolvam. Não apenas teorizem, mas se envolvam para que a empatia surja. Porque se eu tiver empatia, eu consigo todos os resultados. No processo de mentoria, na palestra, eu consigo fazer com que o grupo ele acolha o outro e ele busque soluções, porque soluções, na grande maioria das situações, nós temos. O que falta talvez é esse despertar para compreender a necessidade do outro e não julgar, que é muito comum a pessoa com deficiência nas grandes organizações, elas serem pré-julgadas que elas não podem praticar determinada atividade. Ah, eu não vou passar essa função porque ele tem uma deficiência e não vai conseguir. Mas espera aí, você perguntou para a pessoa o que ela precisa, até onde ela pode ir? É a regra, né? Acredito que aqui nós estamos com várias pessoas com formação na área de psicologia, RH. Não tenha medo, independente de ter ou não uma deficiência. Você não sabe? Pergunte. Porque, igual os nossos dedos das mãos, as pessoas são diferentes. E não é problema nenhum perguntar. A pessoa com deficiência vai compreender a tua dificuldade e vai se sentir acolhida, sobretudo. É bem isso. Essa questão da mentoria é o que nós buscamos fazer, é envolver todo o time para que ele, ao longo da jornada, quebre todos esses vieses, se capacite o time para que trate o outro não na cereja do bolo que falta, que é a deficiência, mas no bolo como um todo. A Eliane está com a mão Tá? Adiante, erguida. você me permite só fazer um comentário que tem vínculo com o que ela acabou de... Claro, Bom, quando a gente ensina, né, as atitudes e comportamentos de mentor, eu costumo dizer o seguinte: há uma atitude que é quase que um pressuposto para alguém ser um mentor. Ela se chama, né, dentro da teoria do mentoring, ela se chama de aceitação.
E aceitação nada mais é do que o acolhimento, o não julgamento, né? É você olhar para o outro e não ter suas preconcepções, os seus preconceitos em relação ao outro. Tá? Esse é o grande desafio, né? Em tudo na vida ainda. Imagina diante de, né, pessoas que você já vem com a preconcepção de que aquela pessoa não consegue fazer alguma coisa. Né? Então, isso é um pressuposto para o processo de mentoring, né? Tranquilo. Vários daqui que fizeram o nosso curso estão entendendo muito bem o que a gente está falando. Muito bem, Eliane, por favor. A Alessandra trouxe aí alguns pontos bastante importantes. E, né, como ela disse, eu sou psicóloga e trabalho há muitos anos com recursos humanos, né, e sou mentora aí, né, da escola aí do Paulo. Uma das coisas que esses dias, inclusive, estava num outro evento, né, falando sobre diversidade e inclusão, é a pauta do momento, né? Agora a gente vem falando muito sobre isso, e uma das coisas que a gente falava lá era assim, enquanto essa questão de cotas for vista como um problema, e aí vem muito do que a gente está falando aqui, a linha do problema, eu preciso resolver o meu problema das cotas. Então, só isso também me dá essa ideia preconcebida, Paulo, que você traz de que, assim, se isso é um problema, tudo que vier atrelado a isso vai ser um problema. E eu vou tratar todas essas coisas como um problema. Então, na hora que a Alessandra traz isso, que essa primeira mudança de concepção, né? Isso precisa ser uma premissa para que, de fato, as coisas possam acontecer. E aí, o que eu trago aqui para que ela, né, nos fomente aqui, nos enquete, né, um pouco mais, ela também falou uma palavra bastante chave que ficou para mim, que eu anotei aqui, que é essa questão da descoberta. Tanto a descoberta do potencial que essa pessoa, né, portadora de deficiência, ela tem, quanto também as próprias descobertas daquele que não tem. E aí vem o que você acabou de falar, né, sobre essa questão da empatia, desse se permitir, da gente primeiro, da gente vivenciar o processo, que é muito do que você traz, né, e ensina para a gente sempre, né? Porque isso independente se é uma pessoa com deficiência ou não, quando eu encontro um mentorado, esse processo dessa descoberta, ele precisa acontecer, né? E aí você começa a trazer essas relações, porque uma das coisas que eu tenho, isso eu ainda não consegui implantar em empresa nenhuma, mas é um projeto que eu tenho, que assim, a questão dos portadores de deficiência, ele também traz para a gente uma questão social, porque assim, a Alessandra está falando de todas as ideias preconcebidas da empresa, mas também existem as ideias que são preconcebidas pelos próprios portadores de deficiência, porque essas pessoas socialmente, e ainda, pelo menos aqui no Nordeste, né? Eu estou falando da Paraíba aqui, a Paraíba é um dos locais dos estados que mais tem portadores de deficiência, tá? Mas a gente sabe que socialmente existe uma educação que vem ali também sendo preconcebida, de que muitas vezes essa pessoa ela não reconhece que existe um potencial. E que muitas vezes, como ela já acabou de dizer assim, a cota é um mal necessário, mas que muitas vezes, de fato, vai usar a cota como uma bengala, porque não se descobriu dentro desse processo. Então, quando a organização de fato entende isso e assim vai precisar entender, né? A princípio pela medida da força, né? Mas na hora que ela parar de olhar para isso como um problema e entender que ela também faz parte dessas questões sociais e começa a trabalhar esses processos de mentoria com esse líder tendo um olhar diferenciado, com as pessoas ao redor tendo esse olhar diferenciado, de descobrir primeiro, como ela disse até, como é que é para você, né? Fazendo as perguntas, sabe, como é que é para você isso? Então, na hora que eu descubro isso e eu entendo a melhor forma de usar isso, eu também vou fazendo com que o outro descubra esse potencial. E esse é um processo genuíno de mentoria que ele pode acontecer dentro da organização. Mas para isso a gente também tem que ser muito claro com todos os lados, né? Porque não é um processo simples. Né? E aí, Alessandra, eu queria muito que você trouxesse um pouco da sua experiência com relação a isso, né? Quando de fato esse processo de descoberta ele acontece dos dois lados e realmente assim a gente consegue ter um ganho genuíno. Bom, eu gostei muito do teu lado, trazer a pessoa com deficiência. É muito diferente o processo de mentoria de uma pessoa com deficiência. Eu faço esse processo, eu capacito líderes voluntários da empresa, que são selecionados, para que eles sejam mentores de pessoas com deficiência, mas aí é um a um. Então, são 20 líderes para 20 pessoas com deficiência.
E um processo de mentoria geral, normalmente o foco ele está na área profissional. Ponto. Você vai focar as habilidades profissionais, o que tem que desenvolver, como que tem que ser feito. Quando eu falo de uma pessoa com deficiência, o meu foco, ele é muito mais amplo, porque eu tenho que trazer a verdade dessa pessoa, a família dessa pessoa e a vivência dessa pessoa. Por quê? Essa pessoa muitas vezes depende da família para ir ao trabalho, de uma família que não gostaria que ela estivesse ali, preferia que ela ganhasse o boas, porque não dá trabalho. Os desafios que ela vive dentro do ambiente, quer seja família e amigos, sempre foi de que ela não iria conseguir, que ela não tinha que se esforçar, que ela já tinha ido longe demais. Então, a síndrome da impostora, no que tange a pessoa com deficiência, é latente na grande maioria dos casos. Então, eu não consigo trabalhar a potencialidade profissional sem levar no paralelo a ajuda para que ela se descubra, para que ela se desenvolva e passe a acreditar nela. Então, um dos pilares é construir uma pessoa que a cada dia se torne mais autônoma e independente, inclusive nas escolhas. Eu vou dizer uma coisa forte, mas eu ainda lido com descobertas de violências que a pessoa nem tinha ideia que vivia dentro de casa. Não estou falando de violência física, não, porque essa você consegue diagnosticar, mas é a financeira, é a emocional, assim, são violências que a partir do momento que você vai trabalhando essa pessoa, ela vai se enxergando e vai se ampliando e não aceitar esse tipo de atitude. A mentoria para pessoa com deficiência é um divisor de águas gigante. É um divisor de águas gigante porque você pega uma pessoa frágil, uma pessoa que precisa de você muito mais no aspecto emocional inicialmente, e que de lagarta vira borboleta. É muito bacana o processo, porque eu venho de uma família muito estruturada, mas eu convivi com famílias que não faziam por maldade, mas colocava a pessoa com deficiência na bolha. E o mentor da pessoa com deficiência tem que auxiliá-la desde sair da bolha. Então, o processo é mais complexo, tanto que nas empresas, nessas situações, eu peço 6 meses do processo de mentoria, pelo menos, para poder construir, porque também não pode ser uma coisa rápida. É um processo para que ela não sofra, ou sofra o menos que a gente pode, porque as descobertas também trazem sofrimento. Mas você consegue no final fazer com que a pessoa se enxergue e fale, não, eu posso. Porque o mundo sempre diz, você não pode, você já foi longe demais. É bem isso. Então, a construção, pessoa com deficiência, eu acabo tendo que entrar muito na esfera humana do pessoal dela, da família, dos amigos, do contexto. É isso. Isso exige dos mentores uma preparação para lidar com as questões emocionais do mentorado, talvez muito maior do que nos outros tipos de mentoria. Sim, tanto que eu deixo bem claro que quando chegar num determinado ponto que você perceber que ele depende de um acompanhamento psicológico na jornada, não faça. Peça ajuda, encaminhe e vá até onde você tenha formação e capacitação para isso, porque os gatilhos podem ser desenvolvidos.
assim como nos outros processos, mas nesse mais acentuado. Então, tem que ser bem maior. Como é que você vê os resultados disso nas organizações? O que é que a gente pode fala muito em métricas, né? Então, como é que você vê os resultados disso? Por exemplo, se você hoje fosse tentar convencer um líder de uma grande organização, que resultados você colocaria na frente dele? Porque ele raciocina primeiro pelos resultados. Eu diria para ele que hoje a diversidade prevalece, nós somos consumidores potenciais e que ele deve levar em conta o impacto que isso traz para a empresa dele. Então, que não seja por amor, que seja por mercado. Eu coloco sempre isso, que as pessoas com deficiência estão começando, não só elas, mas as pessoas com uma faixa etária mais elevada, estão começando a não adquirir serviços e produtos de empresas que não atendem à diversidade. E isso é real, isso não é uma utopia. Eu faço mentoria num hotel, eu estou há 8 meses lá. Desde que eu entrei, ele aumentou 22% a ocupação de pessoas com deficiência. Então, você dizer que não tem público porque não tem acolhimento, não tem condição da pessoa estar. Então, não vou ter obrigação de fazer porque eu não vou ter demanda. A demanda vem a partir do momento em que você tem o acolhimento. Eu diria para a empresa que a beleza e as questões financeiras, elas vêm de uma forma inesperada. Não é via direta, é via indireta. O que eu construo para a pessoa com deficiência não é só para mim que serve. Serve para o idoso, serve para a gestante, serve para a mãe que tem um carrinho de bebê. Eu estou falando em questões de acessibilidade. Então, eu não contemplo um público, eu contemplo muitos. Se eu chego numa marca que eu vejo que ela tem pessoas com deficiência fazendo parte, eu tiver que escolher entre ela e aquela que você ouve, que o CEO ou o diretor teve uma atitude preconceituosa, não tenha dúvida nenhuma, você vai optar pela marca que tem o acolhimento. Hoje a nossa sociedade está caminhando de uma forma muito incisiva em relação a isso. Em relação a isso. Então, não tem uma coisa muito determinada. O que nós podemos dizer é que hoje a diversidade tem uma fatia grande do mercado de pessoas que já sinalizam para isso. Eu torço e faço o que eu puder para que no amanhã isso seja que meio regra. Não tem, não consumo. Não tem, não estou. E essa é uma verdade que vem acontecendo. Muito bem. Você tem algum exemplo assim de, de referência, né? Empresas que têm isso já bem colocado, com as pessoas fazendo isso conscientemente e com acolhimento? E aí eu complemento, Alessandra, de que maneira isso é divulgado, né? Olha, eu dentro das empresas que eu já fiz palestras, dentro das empresas que eu estive, tem projetos muito bons internos. Eu conheci um projeto bacana dentro da Alcoa, onde ela tem comitês e ela tem programas voltados a cada nicho. Então, tem programas de mentoria voltados às pessoas com deficiência para empoderamento. É uma das poucas. É. Eu tenho uma empresa em que eu trabalho, onde ela tem um grupo de pessoas com deficiência intelectual, que é uma das deficiências mais excluídas do mercado de trabalho.
exemplos nós temos. A questão é que eu tenho um exemplo bom, mas muita coisa a ser construída. Então fica difícil eu elencar uma empresa e falar, não, essa empresa é nota 10. Temos empresas melhores e empresas péssimas. Péssimas, assim, que eu já tive reuniões e a pessoa do RH, claro que essa eu não vou dizer o nome, né? Não foi uma nem duas, disse que ela gostaria de fazer diferença, mas que os diretores disseram que ela não precisava fazer nada, que era para ela pagar multa. Então, o que que eu sempre digo? Processo de inclusão não é só o RH, não é só a liderança. Eu tenho que envolver a todos. Claro que eu não vou conseguir ter o apoio de todos os diretores, mas se eu tiver de alguns, isso vai reverberando entre eles. Eu tenho que envolver todos os setores, não adianta um só. O resultado não acontece. É isso que eu procuro trazer, por isso que na mentoria eu trabalho com os diferentes setores, porque eu preciso ter a visão, pelo menos parcial, do que pensa desde quem está no topo e quem está na base. Na base é quem sofre, na verdade, né? Não é o quem pensa. Mas eu preciso saber qual é a maior dor. Legal. Mariela? Oi, boa noite, Alessandra. Boa Escutando um noite. pouquinho aí a trajetória e os seus projetos, como seria, assim, se você já pegou algum projeto, que o desafio fosse agora mentorar o público, de certa forma, mentorar a equipe para que esse público, esse cliente, seja na rede hoteleira, seja no comércio, consiga lidar com as deficiências. Nós temos um caso de um deficiente de espectro autista e ele está saindo da bolha, né? Então a gente contratou, fez toda a integração, ele trabalha como qualquer outro colaborador, já opera um caixa, só tem as limitações lá do tempo dele, e aí ele não quer usar cordão de jeito nenhum. Eu digo, não, tá tudo bem, tá tudo certo. E aí o líder que trabalha com ele diretamente, o gerente, aí às vezes conversa, não, eu adoro trabalhar com fulano, só que às vezes o cliente não tem essa percepção, não tem a paciência. E como, assim, a gente poderia trabalhar, impactar mais essa comunicação com o nosso cliente, que é um processo também cultural, mas aí já vai para a parte da educação à cultura em geral, né? Então é um desafio enorme. Olha, o que eu te diria? Primeiro, apoie. Então, se você perceber que ele vai ter dificuldade com o cliente, alguém vai apoiá-lo. É a primeira situação. Depois, conversar com o cliente, explicar o contexto, que é normalmente o que acontece, porque o cliente não sabe que ele tem o espectro autista e acaba achando muitas vezes que ele foi grosseiro ou que ele não quis desenvolver determinada atividade, mas é o apoio tanto a ele quanto a conversa com o cliente para que não perca o cliente. É muito comum isso. Em rede hoteleira é uma das coisas mais comuns. Então, tem alguns comportamentos extremos. Você deve saber disso. Então, a pessoa autista não é não. Não tem meio termo para ela. Se você colocar, olha, você vai entrar às 11, vai sair à 1, se ele estiver conversando com alguém à 1, ele fala, ó, tchau, tô indo embora porque deu meu horário. Normalmente é esse o processo, são extremos. Então, você sabendo disso, você vai apoiar e aos poucos ir falando: olha, tem uma regra, mas muitas vezes ela precisa ser flexibilizada, e isso é só com ações reiteradas, processo devagar e não perder o cliente.
Alguém apoia a pessoa na hora e alguém corre para o cliente. Essa, pelo menos, é a dica que eu sempre dou. Normalmente, a pessoa autista, ela não tem muito atendimento com o cliente. Ela está mais no interno. Mas se for o caso de atender o cliente, tem que ter o apoio. Tem que ter o apoio. Pelo menos no início da jornada tem que ter o apoio. Eu tenho um caso de uma pessoa autista, eu não vou dizer de qual empresa, em que a gestora dele, né, a líder dele, falou: olha, eu preciso que você faça tal coisa. Ele falou: mas eu quero ir ao banheiro. Não, mas é rapidinho, você vai lá, faz, e depois você vai ao banheiro. Ele cumpriu a ordem, só que fez xixi tudo na roupa. Então, quer dizer, faltou você saber o quanto o sim é sim e o não é não para lidar. A pessoa, a Daniela, eu não sei como é essa pessoa, mas é isso. Sabendo que ele não sabe lidar com essas situações, se ele disser, olha, eu preciso ir ao banheiro, opa, pode ir, para tudo. Porque normalmente ele não faz corpo mole. Ele gosta, ele tá ali, ele trabalha. Você não tem que falar, ó, não pode faltar, não pode chegar atrasado. É a pessoa mais pontual da empresa, você não tem nem que conferir o ponto. É essa beleza que as empresas, né, eu digo que é só com convívio você vai passar a ter. Você não tem que fiscalizar. Ele é correto, a pessoa autista. E você só vai perceber isso convivendo com essa pessoa. Claro que você não vai colocá-lo para abraçar e dar boas-vindas ao grupo, porque você sabe a sua limitação. Mas em que ele é bom? Olha que beleza, você não tem que ficar fiscalizando, ele cumprir de uma forma talvez engessada, mas ele cumpre. Então, enxerga a beleza do que ele tem, não o que ele não tem. Então, dê atividade que ele vai ser feliz realizando. É isso que a gente busca trabalhar dentro das organizações. Despertar o bom de cada um. É o que eu brinco da cereja do bolo, né? O mal de nós, eu me incluo, seres humanos, é olhar o que está errado e não olhar a dimensão do que está correto. Essa empatia é o mais necessário dentro do processo de inclusão. Não é o melhor software, porque o melhor que você acha que é para a pessoa é o pior. Não é a mesa que sobe e desce, porque de repente ele não gosta da mesa que sobe e desce, com regulador. O melhor que tem é o diálogo para poder perguntar. Tudo bem, então fico muito feliz em ver tudo isso. Alguém ia falar? Não. Paulo, eu tenho um amigo aqui muito querido, quero dar oi e agradecer. Marcelo, obrigada. Obrigado você, Ale, por compartilhar conosco. Eu acho que é um tema sempre muito necessário, polêmico e difícil, né? Eu acho que é um tema que nos obriga, acima de tudo, a nós pensarmos nos nossos conceitos e preconceitos e nas nossas dificuldades. Talvez uma das grandes questões que apareça na inclusão de pessoas com deficiência seja porque isto obriga o líder a olhar para si antes de olhar para o outro. E talvez levante as suas próprias deficiências, às vezes a deficiência até no próprio trato com o outro ser humano, né? E como ninguém gosta, usualmente, de ver as suas vulnerabilidades expostas, talvez as pessoas nem tenham consciência disso, mas elas se protegem e com esta proteção excluem aquele que mais poderia ajudá-los nesse processo de evolução, né? E aí, Ale, eu queria só te agradecer por você ter sido e continuar sendo a porta-bandeira de uma reflexão tão importante. Eu acho que você tem sido uma defensora árdua da inclusão de todos
e isso daí vai ter sementes, com certeza. Elas vão numa velocidade talvez inferior àquelas que nós gostaríamos, mas é uma longa jornada, né? Eu acho que estamos todos nessa jornada de evolução. Então, obrigado por nos auxiliar nisso. Obrigado, Paulo, por propor esse diálogo tão pertinente assim. Ah, prazer. E fico muito feliz de ver como tudo isso está realmente alinhado com a proposta de mentoring que a gente segue, sabe? A proposta de mentoria que a gente segue, que é tremendamente humanizada. Ou seja, para estabelecer algo que você quer que seja simplesmente um processo, um método aplicado, antes você tem que construir um relacionamento de qualidade. Esse relacionamento se baseia em aceitação do outro, dedicação à escuta do outro, pensar no que eu posso dizer, no que eu devo dizer, de que forma eu devo perguntar, né? De que maneira eu me aproximo dessa pessoa e procuro fazer dela um ser melhor. Né? Então, isso é o que a gente vem praticando, né? Na verdade. O que há de método no mentoring é muito pouco. O que há de processo, né, de técnica, é muito pouco. O lado humano é que é a base. Eu tenho vontade de ajudar o outro. E eu coloco a minha experiência a esse serviço. Né? Então, alguém quer perguntar mais? Já chegamos no tempo, mas fique à vontade. Tá? Tudo bem? Então, Alessandra, muitíssimo obrigado, né? Foi uma lição para todo mundo aqui, né? Todo mundo tem sempre mais o que aprender sobre esse assunto, né? E eu enalteço aqui, corroborando as palavras do Marcelo, assim, a importância do trabalho que você vem fazendo. Não às vezes a gente tem que tirar leite de pedra, né? A minha época lá na gestão da qualidade de vida do trabalho, eu me sentia assim, né? Ninguém tinha consciência de nada em relação a isso. Eu funcionava quase como um missionário, né? Pregando aquilo, pregando, pregando, pregando. É isso. Obrigadíssimo, tá? Pessoal, por falar em mentoring, quem tiver interesse em conhecer a formação em mentoring que nós oferecemos, nós vamos ter uma turma começando na próxima semana. Se entrar no nosso site, erlis.com.br, vai encontrar lá, né, todas as diretrizes lá para conhecer nosso curso. Mas, fora isso, eu quero dizer que este evento fica gravado numa playlist no canal Erlis do YouTube. Só colocar no YouTube, canal Erlis, e você chega lá. De qualquer forma, eu vou procurar enviar para vocês o link, né, dessa playlist. Vocês assistem mais uma vez ou indicam para alguém, né, para assistir e, quem sabe, querem assistir as outras tantas entrevistas que estão lá, né? Sempre aprendendo um pouco mais. Tá bom? Então, muitíssimo obrigado a todos vocês, né? Agradeço muito pela participação, pelo tempo, né, da noite de vocês, tá? E até a próxima oportunidade, né? Daqui a 2 meses teremos outro encontro e o tema vai ser divulgado depois. Certo? Obrigado, gente. Obrigada, Boa Paulo. Boa noite. noite. Obrigadíssimo, Alessandro. Cada vez mais Obrigado. humanizado. Tchau, tchau. Tchau. Até mais. Obrigado.